Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eros do canal Aqui Mestre Coruja. Fica aqui porque nós vamos fazer previsão sobre o amistoso do Brasil contra o Japão na seleção feminina de futebol. Então é o seguinte, eu tirei aqui um pacote de 8 cartas, 4 para o Brasil e 4 para o Japão, tá? E também fiz uma pesquisa bem interessante que eu vou falar para vocês os resultados dos 5 últimos jogos entre as seleções femininas de futebol do Brasil e do Japão, tá? A gente tem 3 vitórias do Brasil e 2 para o Japão. O que que isso significa? Que nenhuma seleção é tão superior à outra, né? Tá equilibrado de certa forma. Entre esses 5 últimos jogos, de 2019 até 2024, o Brasil, no amistoso, ganhou uma vez e o Japão ganhou outra, tá? Nenhum dos jogos teve empate. Então a gente tem no último jogo, inclusive, o Brasil vencendo por pênalti, tá certo? Eu já vou adiantar também que eu acho muito difícil o Brasil vencer os 2 jogos, tá? Por causa das cartas que saíram e o Japão tá tendo uma energia melhor. A gente sempre tem que pontuar que as energias elas estão falando de tendências. O resultado às vezes pode ser diferente, sim, porque vai depender das interferências que aquele momento específico vai receber dos indivíduos que estão vivendo ali, tá bom? Então vamos lá. A primeira carta do Brasil do primeiro jogo, né, de como ele vai jogar, veio o Cavaleiro de Copas. O que é uma carta positiva, é uma carta que fala de velocidade, fala de ter um jogo harmônico, as meninas justamente buscando ali fazer o melhor jogo possível. E em contrapartida, o Japão veio 10 de Pentáculos, que fala de um jogo muito sólido, muito bem estruturado e também de uma defesa muito firme, tá? Quando eu pergunto sobre quem vai ganhar o primeiro jogo, o Brasil tem aqui um 4 de Pentáculos, tá? Essa carta aqui ela pode sugerir uma dificuldade de avançar para além da zaga, então aí acabar não conseguindo marcar gols, porque a gente vê que tem uma resistência de fazer o jogo diferente, né? Então se elas começam jogando de uma forma, elas devem jogar dessa forma até o final. O Japão, por sua vez, ele vem com o arcano da Imperatriz, que é um arcano muito positivo, tá? Mas assim como o Cavaleiro de Copas, eu não vejo necessariamente a Imperatriz falando de converter o jogo em gols. Aqui fala especificamente de uma mulher da seleção japonesa podendo se destacar muito, provavelmente pode ser a melhor jogadora do primeiro jogo entre eles, que inclusive vai ao ar no dia 30 de maio agora. Então, essa mulher ela pode ter muito destaque. Aqui não especifica se é do ataque, se é da zaga, né? Mas você vai perceber que uma mulher da seleção japonesa vai se destacar muito. Isso aqui é inevitável. A Imperatriz é uma carta que fala de destaque, né? E tem uma chance um pouco melhor para vencer o primeiro jogo do que o Brasil, sim. Pode ser que consiga ter um resultado mais favorável para o Japão. Para o segundo jogo, o Brasil ele vai vir com a energia do primeiro jogo e começa assim com a torre. Então pode ser que ele já comece um pouco triste, desmotivado ou já tenha um abalo de imediato, tá? Porque a torre fala de coisas repentinas. Então, por causa disso também, pode ser um jogo que vai ser bem agressivo, tá? A torre tem a ver com isso, o que também faz muito sentido porque a carta do Japão do segundo jogo é o Rei de Espadas. Então, ambos os times, se no primeiro jogo eles estavam um pouco mais suaves, mais harmônicos, procurando fazer um jogo mais sólido, no segundo jogo, provavelmente os dois times, tanto o Brasil quanto o Japão, vão estar mais ofensivos, tá? Pode ser que eles levem, né, uma advertência, uma chamada de atenção do técnico, tá? Elas, né? Eu não sei se é técnico ou se é técnica, né? Mas é fato que vai haver uma instrução, né, uma orientação para que os times reajam, tá? O primeiro jogo não deve mostrar tanto assim ataque. Eu não consigo ver o ataque se destacando no primeiro jogo. E esse Rei de Espadas ele vai ser muito estratégico, muito assertivo.
Tudo que a seleção feminina japonesa combinar, elas vai provavelmente conseguir realizar, tá? Uma boa parte. Pode haver discordância delas também em questão do que o árbitro e os juízes ali decidirem no meio do campo. E a energia do resultado da vitória para ambos está positiva, tá? Japão vem com o Sol e o Brasil vem com a Roda da Fortuna. Então, o que eu quero aqui deixar bem claro? Não se assustem, apesar do Japão ter uma carta melhor como o Sol, tá? Pois aqui a Roda da Fortuna, na conjuntura do Brasil e analisando que ele deve ter um primeiro jogo com menos destaque, a Roda da Fortuna pode ser um sinal positivo, tá? Aqui pode significar que o Brasil vai conseguir, por exemplo, virar o jogo, pode significar que o Brasil consiga fazer um gol na sorte ou mesmo tenha um gol contra a favor do Brasil. É fato que o Sol é uma energia muito positiva, o time, né, a seleção do Japão vai estar com vitalidade. O Sol é uma carta que fala de vitalidade, né? Mas o Sol também é uma carta que fala de inocência e por causa dessa inocência pode ser que elas sejam pegas desprevenidas, por que não, né? Eu não acredito tanto por causa da energia do Rei de Espadas, né, que havia saído aqui, né, como a forma que elas vão jogar. Mas não fiquem totalmente desesperançosos, tá? Porque a torre fala de ter um jogo agressivo também, então pode ser que elas reajam de uma forma que vai também trazer um abalo para o Japão, né? A torre fala muito disso, de abalos. E a Roda da Fortuna é literalmente uma carta de sorte. Então, se for para o Brasil vencer, ele vence, tá? Eu não consigo ver, como eu havia dito, duas vitórias para o Brasil, tá? Devido às energias aqui. A gente torce para que ele pelo menos vença um dos jogos. Caso ele vença um dos jogos, está mais propenso por causa da Roda da Fortuna para ser o segundo jogo. O Japão, eu acho que ele tem uma energia um pouco melhor para vencer os dois jogos, mas pode ser que aqui tem dois arcanos maiores, entende, gente? Então eu acho que isso é extremamente relevante, tá? Da energia do segundo jogo do Brasil. Então a Torre com Roda da Fortuna mostra que não é um jogo que vai ser ignorado. Ele pode ser um jogo que marca a história da seleção feminina de futebol, né? Pro bem ou pro mal, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, esse é o resumo, tá? Dos jogos do amistoso da seleção feminina de futebol. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.